ordenado por Deus para todo ser humano cultuar a Deus. Ficou algum ser humano lá no Egito quando Deus tirou? Todos os povos de Deus, Deus tirou do Egito, todos. Ficou alguma unha lá? Não era a ordenança de Deus aquele povo adorar a Deus no deserto? Servir a Deus no deserto. Não era num lugar bom, não. Paraíso, não. Era no deserto servir a Deus e adorar a Deus. Não ficou um para trás. Então, é ordenança de Deus, todo ser humano no mundo inteiro cultuar a Deus e adorar a Deus. É ordem de Deus. Pastor, é por isso que o homem é vazio, a mulher é vazia e toma decisões erradas, precipitadas na vida? É. Porque tem duas coisas que o ser humano precisa. Em primeiro lugar é Deus. Quando o homem ele tem, eu estava falando isso hoje para o irmão aqui. Quando o homem ele tem Deus no coração, preencheu o vazio do homem. Aí ele vai querer suprir com as necessidades físicas, material. Ele tem o espiritual que preenche a alma, completa ele, completa ela. Mas aí o homem, peregrinando nessa terra, habitando aqui, precisa de coisas. Precisa de um lugar para dormir, precisa de comida, precisa de roupa para vestir, precisa de um trabalho. O homem é sentimental, parece que não, mas é. Ele precisa de carinho, precisa de uma esposa do lado dele, uma companheira. Não foi assim com Adão, quando Deus olhou? Deu tudo para Adão, supriu tudo. Ele tinha Deus no espiritual, ele tinha comida, ele tinha o paraíso, ele tinha tudo ali do bom e do melhor. Mas faltou algo para ele, uma companheira. Aí Deus foi lá dar costelinha e criou a companheira para Adão. Então o homem ele é feliz quando ele tem Deus e tem uma família abençoada, uma esposa, filho do lado deles. Quando o homem começa a perder, ele entra em desespero. E não é só o homem não, eu estou falando mulher também. Qual de vocês aqui gostaria de envelhecer sozinha? Irmãos, qual de vocês aqui gostaria de envelhecer, os dentes caindo da boca? Sem conseguir nem tirar a roupa para ir no banheiro, sozinha. Qual de vocês gostaria de que acontecesse isso com vocês no futuro? Ninguém. Você? Sozinha? É a única. Sozinha, sem filho. Ah, minha irmã. Então não é sozinha. Ninguém fica sozinho nesta vida. Todos nós dependemos um dos outros. Você sai de dentro da barriga da sua mãe parecendo filhote de nambu, quando sai do ovo, correndo. Não sai. A gente precisa de alguém para puxar para fora. Tem uns que dão um trabalho para sair, que quase mata a mãe. Não é assim? Então nós precisamos um dos outros. Ninguém vive sozinho. É por isso que quando o homem ele tem tudo, ele conquista, ele trabalha, ele faz a casa dele de 5 cômodos, ele tem a esposa, ele tem os filhos, aí de repente a esposa pira, né, fica perturbada, arruma a mala, vai embora, abandona ele com 2 crianças e a casa grande, e ele com o trabalho, e agora quem cuida dessas crianças para mim trabalhar, para garantir o pão de cada dia, para pagar os impostos a César, como é que eu faço? Aí se Deus não for com esse homem, ele fala assim, o jeito é é ou não é? Por isso que a gente precisa de Deus em primeiro lugar e depois das outras coisas que o próprio Deus acrescenta. Calma, Jesus vai chegar lá. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, para a gente aprender com a Bíblia. 1 Pedro, tem primeira e segunda, vamos para a primeira. 1 Pedro. Finalzinho da Bíblia aí, Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 5. Acharam? 1 Pedro 5. Olha a importância, orei hoje aqui, de um aprisco, um rebanho e um pastor. A gente precisa, gente. Às vezes, eu fico analisando que a gente... Ser humano analisa. O ser humano sábio analisa, pensa. O tolo, não. O tolo sai fazendo tudo sem pensar. Depois toma um prejuízo. Isso quando irreversível. Então vamos lá.
1 Pedro 5, versículo 1 diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, um depende do outro, ó, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles. Ninguém vive só. E testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ou coisa boa é viver pela fé. Há uma glória que há de se revelar. Apacentai, ó. Apacentai o rebanho de Deus. E não é só para o pastor isso não, gente. Às vezes a gente fala, isso aqui é para o presbítero, para o pastor. Não, é para cada um de nós. Quando a gente se unir, apacentar. Aí a gente fica falando de carro, de casa, fica falando de viagem, fica falando de bola, fica falando de roupa, fica falando de namorada, de namorado, fica falando de um monte de coisa, só não fala de Jesus. Às vezes a pessoa se aproxima de você, ali o teu irmão, tua irmã que se aproxima de você, querendo ouvir Deus. Senhor, usa esse irmão, meu irmão aqui, Senhor, para falar comigo. Eu sei que o teu Espírito habita em cada um de nós, Senhor. No abrir da boca seja o Senhor falando comigo aqui. Aí o irmão vem tratar, a irmã vem tratar de coisa da terra. Meu Deus. Está fora de órbita. Olha isso aqui, ó. Apacentai o rebanho de Deus. Eu não me reúno com ninguém para falar outra coisa. A não ser que a pessoa venha falar de teclado. Eu falo, irmão, para quem entende, tem que perguntar para quem entende. Se essa marca é boa, se a capacidade que tem aí é boa, se é para aprendiz, se é para profissional. Não entendo. Se falar de uma área que eu entendo, eu vou corresponder. Se não, eu já pulo fora, eu tenho que procurar quem entende. Agora, presta atenção uma coisa aqui. Mas isso não edifica. Irmão, a gente está rodeado de coisas aqui na terra. A gente está rodeado de gente aqui na terra. A gente quer Deus. Eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero aprender com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero sentir Deus. É isso que me traz paz, sentido para viver. Eu acredito que com todo ser humano, porque a Bíblia está dizendo que nós precisamos um dos outros. Aí fala assim, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, ó, só pensando na recompensa, ó, o que vai dar depois, ó. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ânimo, não é desânimo, é ânimo, pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nós somos herança de Deus. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Meu Deus, quem dera os irmãos não dassem escândalo nenhum. Você estava lá ontem, vocês viram escândalo lá sim. Eu sei que vocês sabem, que eu sei. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa da glória. Ai, quem dera todo mundo tivesse. Meu Deus, ele vai me coroar. Coroa incorruptível. Tenho que vigiar aqui. Semelhantemente, vós jovens, ó jovens, sede sujeito aos anciões. Seu pai, seu avô, temente a Deus. Sua avó, temente a Deus. Seu pastor, temente a Deus. Seu líder, temente a Deus. Seu tio, sua tia, sua líder. Sede todos sujeitos uns aos outros. É para viver só? Uns aos outros. E revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Isso é oração, irmão, constante. Lançando sobre ele toda a vossa... Porque ele tem cuidado de quem? Sede sóbrios. É embriagado? De glutonaria e de coisa do mundo? Não. Vinho do mundo? Não. Mas o bom vinho que Jesus dá aqui, ó. Palavra do reino de Deus, ó. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O qual vocês, igreja, nós devemos resistir firme na fé, sabendo
que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não escapa ninguém. Toda a igreja, ela está passando por aflições, luta, batalha, dificuldade, mas também por refrigério da parte do Senhor e também bonanças da parte do Senhor. O Senhor, Ele nos recompensa aqui para a gente ter um pouquinho de fôlego para continuar caminhando. Mas a maior recompensa já está garantida. Quando Ele vier, vocês vão receber a coroa da vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, a gente temos que resistir quem aqui na terra? Nós temos duas leis reinando dentro de nós. E elas estão vivinhas da Silva. Elas não estão mortas, não. Se existe uma lei aqui na terra, não mata, não rouba, não passa o sinal vermelho. É lei, tem que obedecer. Existem duas leis que não tem como revogar dentro de nós. A lei do espírito de vida, Romanos 8. A lei do espírito de morte, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus vem através de quem? De Jesus. E Ele que nos trouxe a verdadeira paz, o sentido de nós vivermos aqui nessa terra, enfrentando tudo isso, mas com bom ânimo e não desanimando. A gente avisou, a cooperadora avisou o mês todinho. Ó, nós vamos sair 2 horas em ponto. Por que não chegou cedo? Está vigiando? E a gente ainda saiu atrasada. 2h15 ainda, ontem. Eu vi o horário, marquei, olhei. Chegou lá, Deus falou, pega os 2 motoristas, sabe, fortalece. Eu vou te livrar disso aí. Porque eles recebem ordem, ele vai passar para a empresa. Depois, a empresa já estava me cobrando aqui. Olha, eles chegaram aí, não era 1h30, era 1h20 e pouco, alguma coisa assim. E até agora não saiu. Eu vim aqui várias vezes. Irmão, ó, o ônibus já está aí. Então, gente, olha, a gente tem que vigiar mais e orar mais e colocar em prática o que a gente ora. Se a gente ora, fala com Deus alguma coisa, lembra do que você falou e coloca em prática. É você que tem que colocar. Dá 2 leis dentro de nós. Qual que você obedece? Do diabo, que está aqui, 1 Pedro 5:8, ou você obedece do Espírito Santo de Deus? Está dentro de mim, está dentro de você, as 2 leis, é lei. Não tem como revogar. Ou eu obedeço à lei de Deus, que vai me levar para o céu, ou eu obedeço à lei do Satanás, que vai me levar para o inferno. 2 leis estão dentro de cada ser humano, cristão ou não. Cristão ou não, essas 2 leis estão dentro deles. Por mais que eles não sabem que está escrito na lei de Deus, na palavra de Deus, que existem essas 2 leis, ou eu obedeço à lei de Cristo, ou eu obedeço à lei do diabo. Como assim, pastor? Ela não morreu quando Cristo morreu lá na cruz? Ela não morreu junto? Ela morreu para Cristo e morre para nós se a gente acreditar no que Cristo acreditou e viveu. Aí ela morre para nós também, todos os dias, até a gente morrer nesse corpo e poder o céu receber a alma. Aí nós vencemos o inferno, o império das trevas. Nós fomos transportados, irmão, tirados do império das trevas para a maravilhosa luz. Só que não é só, eita, já fui transportado. Não, agora é esforço meu, é seu, permanecer na luz. Por isso que existem 2 leis dentro de nós. E isso já provei para você no culto aqui, terça-feira, quinta-feira, não me lembro. Que dia foi? Quem lembra? Quinta-feira. 2 leis dentro de nós. Qual que nós vamos obedecer? É isso mesmo, quinta-feira. 2 leis dentro de nós. Qual que nós vamos obedecer? Por isso que Paulo fala, miserável homem que sou, como escaparei disso? Como é que eu vou me escapar disso? E aí a Bíblia ensina. E aí eu quero trazer a memória de vocês, que é assim, heróis da fé, homens que viveram pela fé, honraram a Deus, serviram a Deus, corpo, alma e espírito. Teve momento nessa peregrinação aqui que passou o que eu e você passa. Você, jovem, passa. E às vezes a gente fala assim, meu Deus, ser crente é difícil. Não é difícil.
A gente só precisa confiar que Cristo está cuidando da gente. Nos momentos mais difíceis, Ele está cuidando da gente. Porque gostou? Vocês estão no mesmo culto que eu aí? Então é difícil a gente... Se estiver conversando, aí separa aí, irmão. Põe um sentado aqui, ó, deixa só um aí. Não precisa de dois aí, não. O microfone não precisa. Só está falando aqui. O pastor é chato, o pastor dá bronca, o pastor é ignorante, o pastor é pesado. Não é, irmão. Eu sou pai. E pai corrige os filhos que ama. Então vamos lá. Aprendendo com a Bíblia aqui para a gente ir para o céu. Amém? E eu, irmão, eu vou ser sincero com vocês. Está sendo gravado aí, ó. Eu sou isso aqui. Eu sou em casa assim, eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar assim. E está sendo gravado, vai para o ar, vai para o Brasil, o mundo todo vai assistir. Eu sou isso aqui. Eu não sou hipócrita. Aqui eu sou uma coisa, em casa eu sou outra. Não, eu sou isso aqui. Aqui, ó, quem está 200 anos comigo aqui. Eu sou isso aqui, eu não sou. Não mudo, irmão. Por quê? Porque aí você fala assim, mas esse jeito seu é chato. Chato? Eu vou mostrar na Bíblia o que é chato. Aí vamos ver se vocês gostam de Deus. Abra sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 19. Abre aí. 1 Reis, capítulo 19. Você conhece Deus mesmo, da Bíblia? Se você se assustou com o que eu estou falando aqui, você não conhece Ele, não. Eu vou te apresentar. Aqui, ó. 1 Reis 19. Acharam? 1 Reis 19. Um homem de Deus, Elias. E por ele falar a verdade, foi perseguido, caluniado, oprimido. Chegou uma hora que ele falou, Deus, até quando? Esse povo vai agir assim, o Senhor não vai fazer nada. Olha isso aqui, ó. 1 Reis 19. Mesmas aflições se cumprem no mundo com os nossos irmãos. Se cumpre conosco também. Irmão, ó, se a gente orar mais, a gente erra menos. Escreva o que eu estou dizendo aí, ó. Se a gente orar mais, a gente erra menos, falha menos, odeia nada, zero de ódio, mas o amor predomina nos nossos corações. Ore mais. Fale mais com Deus, abra teu coração. É que a gente conversa mais um com o outro, que não é errado. Mas orar mesmo, falar com Deus, 0,00. A gente se orasse mais, meu irmão, oh meu Deus, seu coração era quebrantado. Era. Você não ligava mais para nada. Aqui, olha, 1 Reis 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Ó, o que foi que Elias fez? Coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa, mas porque os profetas dela morreu tudo, por causa do poder de Deus que estava em Elias, aí ela ficou revoltada. Então presta atenção aqui, ó. Fez Acabe saber a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe, assim me faça os deuses. Aí, demônio. Outro tanto, se disser, quando você vê deuses na Bíblia, na palavra de Deus, com letra maiúscula, esses deuses são demônios. Não é o Deus Todo-Poderoso que eu apresento aqui, não. Então ele fala assim, ó, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã, esta hora, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Olha, o auxiliar dele, deixou ali, falou, eu não vou oprimir ele, dar mau testemunho para ele, fazer ele tropeçar, deixa ele aqui, deixa eu com Deus agora no meu reservado. Olha isso aqui. No 4, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia,
e foi sentar-se debaixo de um zimbro, árvore, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E ele olhou desanimado, homem de Deus. E eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, não estava cru não. Deus cozeu lá no céu, aí, cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar. Eita, quando o homem está desanimado, a mulher, o jovem, é assim. Só come, bebe e dorme. Faz mais nada. Aí, olhou, e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou, e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quantos dias, igreja? A comida que ele comeu só durou, a gasolina que ele recebeu, só percorreu 40 quilômetros, 40 dias. 40 dias. É igual hoje. Deus está tocando aqui com a palavra em mim e você. Está tocando. Levanta, desperta. Olha isso aqui, ó. E ali entrou Elias numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio para quem? E não está vindo para mim, para você aqui? E disse-lhe: que fazeis aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Presta atenção nessas palavras aqui. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Vai atrás de vento. Depois o vento, um terremoto. Também o Senhor não está no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Você ouve essa voz mansa e delicada? E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Não vem você não? O que tu faz aí no meio desse povo? Que lugar é esse que tu está indo? Que povo é esse que tu fez aliança? Que prazer é esse que tu tem nesses lugares? O teu lugar é aqui. Volta, se dedica, porque breve eu venho. Eu te darei a coroa da vida eterna. E para onde tu está indo, não tem coroa da vida eterna. Tem perdição eterna. O salário do pecado é a morte. Faz meia volta e volta. Retorna, vem, que eu vou te dar pão para tu comer, água para tu beber. Porque assim como muitos perseguiram o homem de Deus, Elias, profeta Elias, por causa das verdades que ele vivia e que ele pregava, assim acontece conosco também. Aqueles dois motoristas, eles citaram, se eles estiverem assistindo aí, eles podem ver que eu não estou citando o nome deles aqui. Mas eles citaram 4 igrejas que estão no número das falsas. Eu não vou falar aqui. Eles que citaram. Falou assim, existe a número 1. Falou, está aqui, ó, no Brasil e no mundo. Ó. Número 1. Aí falou a segunda, a terceira, a quarta.
E eu fiquei só ouvindo assim, eu digo, meu Deus, que nunca entre nesse índice esta obra do Senhor, nação evangelizadora, a qual o Senhor nos chamou. Porque, irmãos, citar o nome de igrejas ali, e olha que ele não entende o que você já entende. Mas só que ele falou, hoje, pastor, existe internet para quê? E eu perguntei, como é que você sabe disso tudo se você não conhece a Bíblia? Você tem Bíblia em casa? Ele falou, tenho. Eu falei, você lê? Ele falou, não. Eu falei, como é que você sabe dessas notícias todas? Ele falou, internet. A internet ajuda muito para a gente pesquisar algo útil. Uma empresa que faz reboco, uma empresa que faz gesso, uma empresa que vende produto, uma empresa que vende roupa, calçado, enfim. A internet facilita. Mas também na internet tem muita mentira. E se você não tiver o Espírito Santo para discernir entre a mão direita e a esquerda, vai levar 2 tapas. A da mão direita e da esquerda do Satanás. É assim ou não é? Então, igreja, eu olhando para a palavra de Deus, eu vejo o quanto Jesus é bom, Deus é bom. Deus foi bom com Elias, foi ou não foi? Mas o povo que recebeu a verdade de Elias aceitou? Perseguiu o homem. Queria matar o homem. E o homem entra debaixo de um zimbro, desejou a morte. Deus envia um socorro, anima ele. Ele caminha 40 dias. Acabou aquela comida no estômago, a vitamina, a força, porque ele só estava na carne, não estava mais no espírito. Aí acabou a força. Entrou na caverna, desejou a morte. Deus foi lá, visitou de novo, aconselhou, fortaleceu. É mensagem hoje que você recebe do teu pastor, é louvor, é um monte de coisa que edifica. Me edifica, porque não edifica vocês. Então eu compartilho o que edifica. Eu nunca mandei nada que não edifica. Porque eu não vou ser uma fonte de água saloba, que ninguém bebe dessa fonte. Eu quero ser e continuar sendo uma fonte de água doce, que todo mundo tem vontade de ser, de beber. Esse homem de Deus pregou a verdade, o povo não creu, perseguiu. Muitos profetas de Deus foram mortos ao fio da espada por causa da ordem de um rei comandado por uma mulher chamada Jezabel, o rei Acabe. E ele achou que só ele tinha escapado, mas Deus ele revela que tinha 7.000 no versículo 18, que não se prostraram a Satanás, aos demônios, e que estava firme com Deus, e que ele não estava só, mesmo porque ele tinha Deus. Deus foi lá, consolou, fortaleceu, animou, e aí ele ressuscitou novamente o bom ânimo para continuar a caminhada dele. No futuro, o que aconteceu mesmo com Elias? Qual foi o tipo de morte de Elias? Como é que é, irmão Pedro e irmã Cida? Ele não provou a morte, a dor da morte. Deus não deu esse desprazer para ele, mas arrebatou ele e levou ele para o céu. Mas no momento da crença dele, ele demonstrou fragilidade? Demonstrou, gente, tu acabou de ler. Ele pediu a morte. Eu já pedi também. O teu pastor aqui já pediu também. Está vendo essa força toda? Quando eu comecei o ministério, que as ovelhas dessa igreja se lembrem disso. Eu desejei. Eu falei, não sou chamado para pastor não. Não é possível, está tudo errado. As ovelhas não acreditam no que eu prego. As ovelhas não ficam firmes. As ovelhas se dispersam. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu prefiro a morte. Eu orei dentro daquela igreja do União de Vila Nova, só em Deus ali. E falei, eu prefiro morrer de que pastorear um povo que não crê na tua palavra. E aí Deus começou a mostrar que Ele era comigo. De 6 que eu comecei a pregar lá, 6. Eu peguei aquela igreja com 6 almas, 6 vidas.
Um lar que tinha 6 vidas. Deus começou a enviar o povo, enviar o povo, enviar o povo. O salão ficou pequeno, 78 almas. Aí meu coração alegrou. Aí eu já não queria morrer mais. Eu queria cuidar das ovelhas, cuidar do povo. E assim foi crescendo, 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 crescendo. Chegou aqui. Mas não acabou a luta ainda. A batalha não acabou ainda não. Vai acabar quando eu descer a sepultura, a carne, mas a alma, seio de Abraão. Aí acabou. Às vezes, irmão, você tem luta com o marido, tem luta com os filhos, e você fala: meu Deus, estou indo para a igreja. Luta com a saúde do próprio corpo ou de algum membro da família. Você, meu Deus, eu estou indo para a igreja, eu oro, eu peço ao Senhor, eu estou obediente, eu já me examinei, não tem nada que me condena, por que isso? Senhor, sabe de uma, estou cansado. Meu Deus, me tira daqui, me leva logo para ti. E aí você fala: meu Deus, eu pequei quando eu desejei a morte, eu fui covarde. Não, aqui é um que desejou também. Elias, homem que não provou a morte. Agora, uma coisa que eu aprendo com Deus é o seguinte: mesmo na fraqueza e você desejar morrer, o bom é você obedecer, continuar confiando no Senhor. Eu continuei. Elias continuou. E muitos outros que não vai dar tempo eu trazer todos aqui, mas se der eu trago para você como exemplo. E vou mostrar como foi que eles sobreviveram no momento que eles desejaram morrer. Eu já sou de Deus mesmo. Senhor, se o Senhor quiser me matar, me mata logo, me leva. Eu sou de Deus. Vou ficar aqui fazendo o quê? Então, igreja, eu já ouvi de pastores, lá no Itaim Paulista, eu já ouvi de pastores falar assim: você não tem chamado não. Eu não sei se era Deus me provando com aquelas palavras. Que me deixou triste, deixou, quando eu ouvi. Eu falei: se eu não tenho chamado com Deus, então meu chamado é com o diabo. Quem ouve uma frase dessa é o quê? 2 caminhos, inferno ou céu. E aí eu fui orar, triste, chorei bastante naquele salão lá embaixo, morfado, cheio de mofo, e chorei muito ali. E Deus me levou a essas palavras naquela época. E esta madrugada eu falei muita coisa com Deus. E vocês, mulheres, eu não estava lá, eu estava lá no estacionamento cuidando dos ônibus, dos carros dos irmãos. Mas vocês que estavam lá dentro, vocês ouviram palavras ali que fizeram vocês examinar vocês mesmas, irmãs. E falar assim: em algum momento da minha vida eu pensei em fazer isso, agir assim. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: bem-aventurados sois vocês, que se pensou, não colocou em prática aquilo que o diabo semeou para vocês fazerem. Diante de tanto sufoco, de tanta renúncia, de tanto não, de você olhar no espelho e falar: eu não sirvo para servir ao Senhor. Essa mensagem aí foi Satanás que lançou. Pode sair da boca de um pastor, pode sair da boca de um bispo, pode sair da boca do nosso líder apóstolo, que pode, se não vigiar sai, pode sair da boca do obreiro, pode sair da boca do levita, do músico, do grupo de louvor, pode sair da boca de um jovem, uma palavra que entristece você. Mas quando você ouvir essa palavra que te entristeceu, como Elias se entristeceu, por falar a verdade, pregar a verdade, viver a verdade. Porque tem casais que não suportam a separação. E aí quando a mulher se separa, ou o marido se separa, prefere a morte. Eu conheci pessoas que tomou veneno para se matar. Mas é a solução do problema? A solução é confiar em Deus, que vai nos dar a vitória
por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Eu vou trazer Jó. A Bíblia fala que nada Jó pecou. Nada Jó pecou. E olha o que Jó falou. Jó 30. Abre aí. Jó 30. Jó, capítulo 30. Acharam? Podemos ler? Eu vou correr por causa do tempo aqui. Versículo 11 em diante. Eu ia ler todo, mas do 11 em diante aqui, eu vou parar em algum versículo aqui. Vamos lá, 11, vamos lá. Porque Deus, acharam, igreja? Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Está na tua Bíblia? Alguma Bíblia está diferente? Está oprimiu? Humilhou. Boa, obrigado, Raquel. Humilhou. E Deus humilha? Tu está lendo aí, como é que não humilha? Tá vendo, gente? A gente precisa ser crente Bíblia. O que é um cristão bíblico? Aí foi para Pedro, ó, já foi lá em Pedro. Ó. Então, quer dizer, se a gente é um crente Bíblia, a gente não se engana, não. Se atente para as palavras, gente. Gente, as palavras são riquíssimas para magoar, mas as palavras de Deus são riquíssimas para perdoar, consolar, confortar, fortalecer, salvar. Dar coragem. No lugar do medo, dar coragem para a gente enfrentar as coisas. Amém? Olha isso aqui. Eu me lembro da criança, a Tamar, do irmão William. Está agora lá em Ribeirão. Ela chegou na escola, eu já contei isso aqui. E a criança falou, olhou para ela assim. Mediu ela de pé a cabeça. Ela falou, vai sair um elogio dessa boca aí. No mínimo deve ter pensado isso, né? Aí a outra criança chegou e falou, ô menina feia. Você precisa ir na minha igreja, conhecer o meu Jesus. Eita crença! Talvez se fosse nós pecava, mas ela não, ela acertou. Né? Ela falou para ele conhecer o Jesus, que aí ele vai ver tudo bonito, tudo lindo. Tudo lindo. Aí o câncer chegou. Terminal, viu? Uma semana vai morrer. E você, feliz da vida. Aí é que eu vou cultuar. Cultuar, orar umas 4 horas de oração e jejuar mais ainda. Vai morrer mesmo. É ou não é? Mas não, a pessoa entra em pânico, em desespero. Vou morrer. Meu Deus, você vai ver Jesus, vai ver Deus. A não ser que a esperança não está em Deus. É por isso que tem medo. Olha isso aqui, ó. 11. Porque Deus desatou a sua corda e me humilhou, oprimiu. Por isso, sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Tem ser humano que não freia mesmo, não. A língua, o olhar, as atitudes. É terrível. Olha o 2. À direita se levantaram as moças, empurraram os meus pés e prepararam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o caminho. Promove a minha miséria. Contra eles não há ajudador. Vem contra mim como uma grande brecha e resolvem-se entre assolação, ó, desunião, separação. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra e como a nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, ou seja, a minha alma deseja morrer. Os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite
se me traspassam os meus ossos e os meus nervos se descansam. Pela grandeza do meu mal está designada a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante o pó e a cinza. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Tornar-te cruel contra mim? Olha a oração desse homem com Deus. Cruel contra mim? Com a força da tua mão resiste violentamente. Levantas-me sobre o vento, faz-me cavalgar sobre ele e derrete-me você, porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento determinada a todos os viventes, cemitério, morte, sepultamento. Porém não estenderás a mão para o túmulo, ainda que eles clamem na sua destruição. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Você não está vendo não que eu fiz tudo isso? Todavia, aguardando eu o bem, então me veio foi o mal. Esperando eu a luz, veio foi a escuridão. As minhas entranhas fervem e não estão quietas. E o dia da aflição me surpreendem. Denegrido ando, porém não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Então me fiz dos chacais e companheiro das avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor. A minha harpa se tornou em luto. Morreu, desistiu de tudo. E o meu órgão em voz dos que choram. Desejou a morte, sim ou não? Mas onde ele pecou? Que a Bíblia fala que em nada Jó pecou. Então, hoje Deus está mostrando aqui que às vezes você está se esforçando, nós estamos se esforçando em viver a justiça do Senhor, de acordo com a palavra do Senhor. Mas em algum momento da nossa caminhada, a gente já parou. Em algum momento a gente pensou em parar. Em algum momento a gente pensou em morrer. Sair desse mundo, chega de sofrimento. Como se a morte fosse a solução do quê? Dos problemas. Eu vou trazer outro exemplo aqui. Jeremias, abre aí. Jeremias. Aqui eu vou para o Novo Testamento. Não vai dar tempo de trazer todos os personagens que desejaram morrer. Olha isso aqui. À noite, quem sabe eu termino esse culto de agora, que começou. Jeremias, né? Jeremias, Isaías, Jeremias, capítulo, é aqui, 20. Jeremias capítulo 20, acharam? Jeremias capítulo 20. Eu vou ler o versículo primeiro, mas depois eu vou avançar por causa do horário. Versículo primeiro diz assim: acharam, igreja? Jovens, olha, os jovens aqui estão me surpreendendo, estão bom de Bíblia, viu? Eu não vou nem olhar para trás, mas está dando 10-0 nos adultos aqui, os jovens. Porque já acharam aqui. Olha aqui, Jeremias 21 diz assim: e Passu, é Passu ou Pazu? Pazu? Pazu. Um S, som de Z. Duas vogais. Z. Obrigado, professor. Não precisa ficar vermelha não, me ensina mesmo. Obrigado. Pazu. E Pazu, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa de quem? Presidente da igreja. Ouviu
Jeremias que profetizava estas palavras. Se você pegar os capítulos anteriores, você vai ver que Jeremias profetizava a verdade. Deus vai destruir vocês. Deus mandou eu pegar um potinho de barro, um vaso de barro e quebrar na frente de vocês assim, ó, esmagar assim, ó, que é para mostrar para vocês que Deus vai fazer isso com vocês, que vocês largaram a lei do Senhor. Aí eles não gostaram, não. Até o presidente da igreja não gostaram. Você está pensando que isso aqui é presidente do país? Não, aqui é da igreja. Aqui, ó, está na Bíblia aqui, ó. E feriu, ó, aqui, ó. Ou 2. E feriu esse Pazul, o profeta Jeremias, e colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? É a igreja, irmão. E sucedeu que no dia seguinte, Pazul tirou Jeremias do cepo, e então disse Jeremias: vai, brinca com os homens de Deus, mas de Deus mesmo, os falsos não, ó. O Senhor não chama o teu nome Pazul, mas terror por todos os lados. Eu vou adiantar aqui porque... E aí ele foi profetizando um monte de coisa boa para ele se converter, se arrepender. Boa para quem crê, porque quem não crê acha que é mal essas palavras aqui. Como é que vai estar jogando praga? Agora presta atenção aqui no 14 em diante, por causa do tempo. Jeremias ouviu tudo isso, tal. Aí ele se lamentou, ele falou com Deus: até quando, Senhor? Eu sou zeloso, igual Elias, sou zeloso da tua lei. Obedeço o Senhor em tudo. O Senhor é testemunho, o Senhor está vendo tudo. O Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe tudo, não tem nada oculto aqui que o Senhor não saiba. Mas, Senhor, até quando? Olha o que se levantaram contra mim. Olha, já colocaram eu no cepo. Olha a humilhação, um negócio. E aí ele desejou a morte também. Olha outro aqui que desejou a morte, Jeremias. Olha aqui no 14. Maldito o dia que nasci. No 14, versículo 14. Não seja bendito o dia que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu, tinha um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu, e não se arrependeu. O Senhor destrói. Quem não se arrepende, Ele destrói. Aí ele fala assim, ó: e seja esse homem como a cidade que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre. Olha aqui a oração de Jeremias com Deus: por que o Senhor não me matou lá na barriga da minha mamãe? Olha isso aqui, ó, na madre. Por que o Senhor não me matou lá? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura. Oh, glória. E estava salvo, não estava não, Jeremias, lá na barriga? Tu já viu algum bebê que morre na barriga e ir para o inferno? Tu já viu algum bebê que morre aqui nessa vida passageira que nós estamos e ir para o inferno? O reino do céu pertence a quem? Mas é criança inocente. Viu? Criança que já fala palavrão, manda o pai para aquele lugar, mente para a mãe dá o dinheiro para comprar o pão. Olha, traga todo de pão. Aí vai lá, vê um docinho na vitrine. Quanto é esse docinho, dona Sinhá? É R$1. Me dê um docinho desse aí, o resto de pão. Quando chega em casa, comprou todo de pão? Sim, mamãe. Isso não é criança mais inocente, não. Tem que sentar aqui na frente para ouvir o evangelho, como nós estamos ouvindo aqui, para se arrepender, pedir perdão para Deus, nascer da água, do Espírito, sentar na mesa, ceiar para ir para o céu. Olha isso aqui, ó. Por que não me matou, 17, no ventre da minha mãe? Ali teria sido a minha sepultura, e teria ficado grávida perpetuamente. É claro, a mãe não viu, né? Eita, me engravidei, mas não vi nem o rostinho. Grávida perpetuamente. Porque saí da madre para ver trabalho, tristeza. É que o povo gosta dessa vida aqui, gente.
A Bíblia está dizendo que não presta. É bom viver aqui, mas com Deus. Se não andar com Deus aqui, não presta não. Aí, ó. Por que sair da Mari? Para ver trabalho, tristeza. E para que os meus dias se consumam no quê? Na vergonha, Deus. Vocês entendem o que vocês estão lendo? Ou vocês acham que eu estou inventando? O pastor está lendo de uma forma que é para fazer uma cena. Gente, lê. É igual a irmã me ensinou aqui, a professora de português. Me ensinou aqui que uma palavra que tem duas vogais e tem uma letra só de S, você expressa com Z, som de Z. Eu aprendi hoje. Que as minhas professoras Tabaroa da Roça nunca me ensinou isso. Aprendi hoje aqui. Me ajuda a guardar, Senhor, para quando eu estiver fazendo redação por aí, lendo, falar direito. Amém? 2 homens de Deus, que pregavam a verdade, vivia a verdade e pregava a verdade. Chegou um momento que ele desistiu de viver. Queria ir para o céu. Não foi isso? Ou eles se suicidaram? Porque os homicidas... Mas fale alto, que é para a igreja toda saber. Os homicidas... Quem tira a sua própria vida não entra no céu. Ele pediu para o próprio Deus matar. É diferente. Mas Deus não quis tirar. Ainda continuou vivendo aí num mundo de horror. Mas Deus deu vitória, refrigério para esse povo. Deu ou não deu? Deu vitória para todos aqui que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe Elias, Deus deu vitória? Provou a morte? Eu trouxe o Jó provou a morte? Provou depois, gente. Mas Deus recompensou ele. O Jeremias, Deus deu vitória? Deu, mas provou a morte depois, lá na frente. Mas Deus deu vitória para ele também. Esses homens aqui foram salvos? Em algum momento eles pecaram e falaram assim: Senhor, isso aqui é sofrimento, isso aqui é dor, é tristeza, eu faço o bem e parece que eu estou fazendo mal. Eu prego a verdade, o povo odeia, o povo não ajuda, o povo não soma. O povo some, mas não soma. Que me leva logo, me mata. Amém? E aí Deus fala: não, tu vai ficar mais um bocadinho aí, que é para tu aprender, não ficar desejando a morte igual os outros desejaram. Amém? Você precisa cumprir cabalmente o teu chamado. Não terminou o tempo ainda. Quem determina sou eu. E aí a gente... Então me dê força, refrigério, me renova. As irmãs estavam louvando dentro do ônibus, me ressuscitou. E tocou na alma do motorista lá. O motorista mandou me chamar. A irmã Silvana estava lá na frente: pastor, o motorista está chamando o senhor aqui. Aí eu fui lá, sentei do lado dele. Eis-me aqui, seu servo chegou. Aí ele começou a perguntar um monte de coisa. Ele falou: tenha essas irmãs que estão cantando aí. Uma é a primeira voz, a outra é a segunda voz. Mas as duas casam. As duas vozes se casam. É um casamento perfeito. A minha alma está cheia de alegria. Eu falei para elas ontem. Eu falei: tu está esperando o quê? Volta. Eu apresentei, ele mora lá no Bom Sucesso. Eu falei para o Bispo Francisco, corre atrás, ó, aqui, ó. E o outro mora lá em São Bernardo do Campo. Eu falei: não é longe não, tem carro? Tem. Eu digo: pega o carro, pega a esposa e vem para Guaianazes. São Bernardo está mais perto daqui, não está? A irmã mora lá em Piqueri, lá no Perus. Mas, região de Perus, metropolitana ali, né? O povo cria muito peru lá. Eu acho que tinha muito peru por ali, viu? Amém? Entenderam, igreja? A palavra? Vocês estão entendendo? Para eu não terminar só aqui em morte, vamos vencer ela? Salmo 40. Salmo 40. É o que me faz vencer. É o que te faz vencer. Salmo 40. Amém? Sabe por que Deus está trazendo isso aqui à nossa memória? Porque em algum momento da tua caminhada aqui tu pensou também:
Me leva, Jesus. Chegou a minha vez, não? Antecipa aí. Igual o povo faz aqui, né? Aqui faz, na terra faz. Não é o momento, mas as pessoas compram todo mundo para ser o primeiro da fila. Aqui corrompe todo mundo, aqui na terra. Mas lá no céu não. Lá quem determina é Ele, a hora é dele, o tempo é dele. Ele é o poderoso. Não adianta falar, antecipa aí, tira eu do fim da fila, coloca na frente. Não. O que tiver que ser, será e acabou. Aguenta aí, meu filho. Salmo 40. Olha isso aqui, ó. É que a gente vê os heróis da fé, a gente imagina que esses homens nunca tiveram um momentozinho de fragilidade, assim, eu quero morrer. Quando a gente lê Hebreus 11, a gente fala assim, eita, dá essa fé, Jesus. É por isso que a gente passa por tudo isso, que é para ter essa fé. Olha isso aqui, ó. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência, e ele se inclinou, e ouviu o meu, tirou-me de um lago horrível, de um cheiro de lodo, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, Jesus, me firmou os meus passos. O verão, é isso? Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Me deu mesmo. A harpa 193 ele me deu ontem. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão. Onde está a nossa confiança? Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tu tens operado para conosco, e é verdade. E os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e dele falar, são mais do que se pode contar. É verdade, irmãos. Ele faz muito mais. Já fez por nós e está fazendo muito mais e fará. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste, e é verdade. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse, eis aqui vem, no rolo do livro de mim está escrito. Por isso que eu falei a Bíblia. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu sabes. Não esconde a tua justiça dentro do meu. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Está vendo? Recebi e guardei para não pecar, mas estou anunciando. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retire de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número se tem rodeado. As minhas iniquidades me prendem, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que cabelo da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apressa em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruir, a tua também. Torne para trás e confunde-se os que querem o nosso mal. Desolado seja, em pago a sua afronta, o que me diz, Foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja quem? O nosso Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Ô irmão, eita Deus. Contudo, o Senhor cuida de mim, cuida de ti, cuida de nós.
Tu és o meu auxílio, Senhor, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Oh, coisa linda. Você quer aprender mais com Deus? Quando você for ler Salmo, dia que você não está bem, lê de voz alta. Faça isso, experiência própria. Lê de voz alta, pega. Se está com sono, nem ajoelha. Não põe a Bíblia aí na cama e joelha, não. Pega na palma da mão, irmão, e começa a ler em voz alta. Voz alta, eu estou falando uma altura que não incomoda quem está dormindo. Deu para entender, não? É voz para tu ouvir a tua voz, que aí você vai estar ouvindo a voz de quem? De Deus. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E não abre a Bíblia? Abre Salmo e começa a ler, para você ver se Deus não fala. Amém? Mas eu só estou lendo aqui, mas não estou ouvindo a voz. Começa a ler Salmo de voz alta, para o teu ouvido ouvir a tua voz. A tua voz é a voz de Deus. Que pena que não dá mais. Mas eu encerro aqui, ó, para não ficar só em Salmo. Para não ficar só em Salmo, eu encerro aqui, ó. Para não ficar só no Salmo. Filipenses. A receita para não ficar: eu quero morrer, eu quero sair desse mundo, não aguento mais. Jesus, vem logo. Maranata. Dentro do ônibus eu estava assim, as irmãs louvando, eu: Maranata, Maranata, Maranata. Eu digo: ô Jesus, mostra para ela. E mostrou. E aí não pararam não, e só foi louvor da harpa. E foi. Falei: eita Jesus, glória a Deus. E aí eu comecei: esse louvor é bênção, esse louvor é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Aí Jesus me ressuscitou ali. Olha isso aqui, ó. Filipenses 4:6. Não estejais com coisa, antes as vossas petições sejam em tudo diante, pela e com ação. E aí vai acontecer o que se eu praticar o 6? Vai acontecer o 7, ó. O 8, o 9. Aí vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo. A paz, irmão. Está sem paz? Está atribuladinho, atribuladinha? Está perturbadinho, perturbadinha? Está igual Elias? Num momento. Não foi para sempre não, foi num momento. Está igual o Jó, também, que não foi para sempre, foi num momento. Está igual Jeremias, que também não foi sempre assim, foi num momento. Mostrando para você que um momento ou outro a gente pode passar pelas mesmas aflições que Elias, que Jó, que Jeremias e que muitos outros que eu vou tratar à noite aqui, se Deus permitir. Amém? Se Deus permitir, se Deus quiser mudar, Ele muda. Ele conhece o estado das suas ovelhas. Quem manda aqui é Ele, a igreja é dele. Mas eu estou falando isso porque muitas das vezes eu falei que eu ia dar continuidade e não continuei. Porque eu cheguei aqui, Ele mudou. E eu preguei outra coisa. Tem pastor que prepara esboço, é isso aqui. Eu não preparo não, eu leio a Bíblia só. Eu leio, eu oro, eu jejuo, eu busco sabedoria de Deus. E aqui eu oro de novo. O que o senhor quer que eu pregue? Aqui eu oro de novo. Às vezes o louvor testifica algumas coisas que Deus quer falar, às vezes não. Às vezes é um irmão que faz uma pergunta aqui. Eu falo: Senhor, aquilo que o Senhor me deu de madrugada tem a ver? É isso mesmo? É assim. Olha isso aqui, ó. Filipenses diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Irmão, excede. Não tem sábio nesse mundo que entende Deus. Sabe isso que você falou, que alguém aqui criou? Não entende Deus. Excede, vai além disso. Ou seja, a paz de Deus que o ser humano precisa para, num momento de fragilidade. Eu estou numa casa de 5 cômodos, sozinho. Já morreu meu pai, que era capitão do exército. Já morreu minha mãe, já morreu. E meu pai morreu cedo, pastor. Morreu com 50 anos. 50 anos, pastor, só durou isso. Eu digo: mas ele honrava? É, pastor, a família não deixava faltar nada não, pastor.
Era coronel lá do exército lá. Não faltava nada aqui para a família. Mas pastor, ele era matador. Viveu muito na terra, tirando a vida dos outros. Deus tirou a dele, mas foi rápido. Então, quer dizer, eu falei, meu Deus, teu pai fazia isso. Ele fazia. Eu falei, meu Deus do céu, mas tem gente ruim no mundo, hein? Hein? Quem riu aí? Eu vi voz de homem rindo aí. Quem riu? Ixi, agora está todo mundo com medo da risada que deu. Vamos, gente, eu quero só saber. Senão eu estou ouvindo vozes aqui, eu quero repreender. Se não é tu, é o diabo. Então eu vou repreender já. Amém? Então presta atenção aqui. Olha a vida de um homem sem Deus. Ele pegou esse filho dele, com 13 anos, ele pegou uma arma. Olha o pai doido da cabeça, sem Deus. Pegou uma arma de verdade, irmão. Hoje tu vai ser homem. Pega essa arma aí. Engatilha aí. Vai. Atira ali. A mãe viu. Não, não faça isso não. É uma criança. Ele vai pra lá, pra tu não. Vai, você vai ser homem hoje. Vai virar homem agora. Vai, atira ali. Me pipocou que o revólver deu um coice nele pra trás. Eu falei, meu Deus do céu. Você vê, olha os pais sem Deus no mundo que ensina para os filhos. Agora você, pai, que está aqui, valoriza. Você é um bom exemplo para o seu filho. Mãe, você que está aqui, valoriza. Você é um bom exemplo para a sua filha. Por mais que erra, falha lá dentro do lar, que a gente sabe. Ou quem aqui é santinho lá, nunca gritou com o filho. Depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei uma fada madrinha. Prim, fazendo mágica dentro de casa, do diabo. Não, gente, presta atenção. Uma hora ou outra tu vai perder a linha. E aí o diabo vem e fala assim, tu não é crente mais não. Olha a tua atitude que tu tomou aí, que tu fez. Você pensa que isso não acontece comigo quando eu dou. Que nem, por exemplo, aqui, eu dei uma bronca hoje aqui. Os irmãos que estavam ali, errando ali, no negócio do som ali. Eu dei uma bronca com amor. Que eu amo eles. E eu quero que eles temam o Senhor. Nós estamos num momento de culto. Então tudo para fazer para o Senhor é com ordem e com decência. Amém? Mas você pensa que o diabo não veio aqui e falou assim, ó. Falou aqui no meu ouvido, falou assim, eles vão ficar chateados com o Senhor. E vão sair da igreja dele. E eu pisei na cabeça dele aqui e fiz assim, ó. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Jesus está aqui, meu irmão. Essa palavra é dele. Essa mesma verdade que os antigos pregavam e eram perseguidos, nós também vamos ser. E nós não podemos olhar para essa perseguição. Eu tenho que olhar para quem me livra da perseguição, que é o Senhor Jesus. É quem te livra. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o quê? E os vossos porque se Deus, irmão, que quer fazer isso, e o homem, a mulher, o jovem acreditar, acabou. Pode vir a seta maligna, se mata, se suicida, lança na frente de um carro, acaba com esse sofrimento. Olha esse câncer aí te destruindo. Nós já arrancou teus lábios tudo, só está os dentes mostrando. Se mata logo. Tu ficou, foi horrível. Ninguém quer chegar perto de tu. Tá igual Jó. É pus para todo lado. Não tem problema não. Eu creio que o meu Redentor vive, Satanás. Se ele não quiser me curar nesta vida aqui, mas curado a minha alma está. E ele vai me receber a qualquer momento. Glória a Deus. Pastor, eu me afastei, não tem jeito mais para mim não. Tem. Você não está vivo? Você não está viva, respirando? Tem. Eu atendi uma meia dúzia de quinta para cá. Para mim não tem mais jeito. Eu falei, oxe, se para mim teve jeito, que o povo falar que era torto, pau torto, por que para você não tem jeito? Tem jeito, mas você está vivo. Só se esforça, vem para a igreja. Eu vou te ajudar. Agora, você ficar longe, como é que eu vou te ajudar? Um monte de ovelha para cuidar. Aí eu vou, esqueço as 99 e fico só aqui, velando a uma que não quer. Aí o lobo vem, mata as 99.
Quando eu pensar que não, acabou a igreja. Não, eu tenho que cuidar de todo mundo. Então, vem para a igreja, porque você aqui eu consigo te ajudar melhor, eu estou te vendo. A gente está sendo regado por oração, palavra do céu, cuidado de Deus. Mas nunca pense em desistir. Se afastou. Irmão, eu estava lá no Jaçanã, eu vi um monte de irmãs, que é o evento das mulheres. Eu vi um monte de irmãs que fazia tempo que eu não via. Voltaram, estava lá no meio de vocês lá, feliz da vida. Amém? E eu me alegrei, eu digo, eita Jesus, olha, que Deus é esse nosso? Poderoso é o nosso Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. Trouxe elas de volta, e elas felizes da vida. Pai, pastor, aí o irmão até brincou, conhece, criei esse aí, eu digo. E está novinha ainda, e eu todo acabado, me criou. Eu estava na fila para comprar um negócio, aí tinha uma vizinha minha na minha frente. Pode desligar, mas acabou. Deus abençoe. E as palmas, louve a Deus. Amém?